Os ataques aéreos entre Rússia e Ucrânia aumentaram de forma significativa e vertiginosa nas 2 últimas semanas. Ou seja, a própria Ucrânia considera que no dia 1º de junho acabou realizando aí o maior ataque aéreo em termos de eficácia ao longo de toda esse momento aí de guerra entre os 2 países. Mas vejam só, eu vou dar aqui um rápido cronograma, desses últimos dias para vocês entenderem como é que acabou tendo aí até o momento, né, o desfecho de tudo isso. Vejam só, o jornal sempre vem com a data retratando algo que aconteceu no dia anterior, né? Então, quando eu falar um dia, vocês vão ver a data seguinte do jornal. Então, vejam só, no dia 25 de maio, aconteceu o maior ataque aéreo russo e, obviamente, o próprio Zelensky acabou culpando o Trump, né? No dia seguinte, no dia 26, o Putin acabou planejando um outro ataque aéreo e foi exatamente naquele momento e que o Trump chamou de louco, né? No dia 27, as tropas russas avançaram no nordeste da Ucrânia e no dia 1º de junho aconteceu aí aquele grande ataque que os ucranianos dizem que abateram aí, atacaram 41 aviões estacionados, né? E, obviamente, nesse mesmo dia também houve aí a destruição de 2 pontes, sendo que uma delas caiu sobre o trem que passava. Bom, tudo isso porque esses 2, digamos, avanços bélicos aéreos, né? Porque no dia 2 de junho aconteceria lá na Turquia a primeira reunião depois de 3 anos, com a presença de membros dos governos dos 2 países, né? Obviamente, como a Ucrânia tinha que, de alguma maneira, mostrar para os europeus que eles ainda tem sentido dar continuidade ao apoio a eles, né? Portanto, acabou sendo, na verdade, uma operação Ucrânia de relações públicas com a Europa, né? E quanto aos aviões abatidos, que toda a nossa imprensa ocidental tratou, né, com os números oficiais ucranianos de 41 aviões, no entanto, os russos dizem que foram 6 aviões, né, dos quais apenas 3 tiveram destruição total. Bom, nem um lado nem o outro, né? Sempre é bom lembrar que no momento de guerra, a primeira coisa que some é a verdade, né? Então, os números, as estatísticas são sempre muito comprometidas, né? Mas, de qualquer maneira, o que vale salientar aqui, se vocês observarem as imagens que foram passadas, sempre a imprensa mostrou um looping, né? Ou seja, sempre mostra 3 ou 4 aviões sendo abatidos, estacionados, e ficam só nessas imagens, né? Os ucranianos tentaram chegar aí com os drones em 5 bases, 3 não tiveram sucesso nenhum, as próximas de Moscou, só conseguiram na base lá da Sibéria e a base mais longínqua, né, do leste, né? E, portanto, o núcleo central do país não foi atingido. E vejam, esses aviões bombardeios fazem parte aí da tríade estratégica nuclear russa. Ou seja, são 58 aviões bombardeios, que segundo os russos foram atingidos 6, portanto isso não vai, digamos, alterar o teatro das operações militares. Na verdade, o que acaba revelando somente o que, naquele momento da semana passada, né? Uma verdadeira humilhação para os russos, né? Porque são aviões
top, né? Aviões de última geração, caríssimos, né? E que, obviamente, com drones caseiros acabaram sendo atingidos e destruídos, né? Mas, mais do que isso, ali, na prática, se assinala o fim do Tratado New START. Para quem não conhece, o Tratado New START é um tratado firmado entre o Obama e o Medvedev em 2010, no qual você tem, por obrigação, os aviões bombardeiros têm que estar num espaço aberto, né? Por quê? Porque eles podem carregar tanto ogivas nucleares como equipamentos civis ou não carregar nada, né? Porque tudo isso é monitorado pelo satélite. Então, isso tinha sido acordo, naquela ideia de não proliferação de armas, né? Entre o Obama e o Medvedev, que foi firmado ali em 2010, entrou em vigor em 2011. Depois de 10 anos, né, 2021 foi, digamos, prorrogado por mais 5 anos. É, e aí, obviamente, venceria em fevereiro de 2026, mas depois desse episódio, simplesmente já virou letra morta. Ou seja, e qual que é a gravidade de tudo isso? Acontece que, o que quer dizer essa tal de tríade estratégica nuclear russa? Quer dizer o seguinte: é, você tem aí o país que tem equipamentos bélicos, ele pode ser lançado do mar, portanto, por submarinos, por ar, portanto, com esses aviões bombardeiros que devem estar estacionados aí, né? Ou por terra, geralmente de caminhões ou alguma coisa parecida, né? E como são nucleares, consequentemente, digamos, isso é a linha vermelha para poder, digamos, chegar um momento aí de declaração de guerra que pode ter até dimensões, digamos, nucleares, né? Ou seja, a Ucrânia faz algo que foi para além dela própria, né? Mais uma vez, a Ucrânia coloca o mundo em perigo, porque uma guerra atômica, vocês sabem que perdemos todos nós, né? Então, isso foi feito mais uma vez. Lembre-se que, se fosse com os Estados Unidos ou com Israel, imagine, né? Israel, por causa de um dia, já destruiu 92% de Gaza, né? Colocou em ruínas. Estados Unidos, por causa de uma torre também, arrasou com Bagdá, né? Bombardeou até não poder mais e ainda foi lá e roubou todo o petróleo, né? Então vejam que o ritmo russo é outro. A concepção russa dessa guerra entre eslavos, é isso que é difícil os ocidentais aqui entenderem, né? É diferenciada, sem contar com que é o perigo da iminência de uma guerra nuclear. Bom, e obviamente aconteceu esse episódio, né? Que os ucranianos dão um número e os russos dão outro número, né? Até nas imagens aéreas fornecidas pelos ucranianos também se percebe, né, que a parte destruída tem parte lá que, digamos, está chamuscada, mas o avião em si não foi atingido, né? Então também revela realmente que não foi todo esse número, né? Então não sabemos qual que é o número exato. Mas de qualquer maneira, as duas pontes que caíram, uma caiu sobre o trem. Tanto é que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio, ligou para o Lavrov, né? Então, vejam, se em tese os Estados Unidos não tem a ver com a guerra, vejam o que aconteceu na prática, né? Porque aí é literalmente um ato de atentado, né? Contra civis, né? Isso fica muito claro. Você destruiu a ponte exatamente quando passa o trem, tanto é que foram mais de 160 pessoas atingidas, né? 7 fatais
e o restante lá atingidas, e pode até aumentar aí o número de vítimas, né? Muito bem. Depois desse dia 2, já no dia seguinte, de novo, os ucranianos fizeram um novo atentado à ponte da Crimeia, a terceira delas, né? Mas a cada atentado, os russos rapidamente consertam a ponte, né? Os ucranianos consideram uma propriedade legítima do russo, e, consequentemente, por mais que se faça reuniões no sentido de buscar o fim da guerra, como os ucranianos não consideram de jeito nenhum a perda da Crimeia, então temos que considerar que essas batalhas vão durar ainda muito tempo, né? Muito bem. E depois disso, o que aconteceu? A resposta russa veio em seguida, no dia seguinte, como seria o caso sempre, e vem sendo o caso de Israel e Estados Unidos? Não, né? Não veio, mas passado alguns dias, vem a resposta. Vem a resposta no dia 6, né? Os ataques com 450 projéteis, né? Onde os russos vão atacar várias cidades, sobretudo Kiev e Kharkiv também, né? Buscando alvos de fornecimento de energia e de transporte. Claro que também atingirão prédios civis. É guerra, meus caros, né? Enquanto guerra, civis são atingidos, alvos civis também são atingidos, né? Bom, e no frigir dos ovos, ou seja, como resultado de tudo isso, no dia 9 de junho, ou seja, no dia que inclusive está sendo lançado esse vídeo, o que aconteceu? O secretário-geral da OTAN simplesmente diz o quê? Que é preciso ter um aumento de 400% no orçamento da ONU, né? E vocês sabem, para aumentar tudo isso, né, para aumentar um orçamento da ONU, sendo que os Estados Unidos, né, via Trump, não quer saber, portanto, da OTAN, porque ele quer o fim da guerra, porque ele quer lá as terras raras, né, aqueles minérios fundamentais para a indústria de ponta dos Estados Unidos, né? Então ele quer esses territórios ucranianos, então essa guerra tem que acabar logo, né? E, obviamente, em contrapartida, os ucranianos estão aí o tempo todo se apoiando nos europeus, e os europeus, para darem continuidade, querem aumentar sua capacidade bélica, né? Porque, obviamente, não chega nem perto a capacidade de interceptação dos mísseis estratégicos russos. E para ter esse aumento de orçamento, é sempre por aquilo que o capital sempre faz, ou seja, atacando previdência social dos países, atacando sindicatos, arrochando salários, né? Ou seja, se todo país tem que aumentar nos seus orçamentos também a ideia de aumentar os gastos bélicos, você tem que tirar de algum lugar, né? Ou seja, mais uma vez, essa é a forma do capital ir se acumulando na atualidade. Não é nenhuma novidade para quem já leu aí os trechos do Steven Mesaros, tanto no Para Além do Capital como no Para Além do Leviatã. Nos dois ele explica, né, o que vem a ser o complexo industrial militar e como, através dele, se acumula muito capital. É isso, né? A guerra, portanto, os ataques, digamos, cresceram e muito nesses últimos dias, e o culminar até o momento é algo que, para o capital, não é nenhuma novidade, ou seja, mais dinheiro para a indústria bélica. Ok? É isso. Se você gostou, dê o joinha aí, se essas informações e essa análise foi relevante para você, né? Inscreva-se no canal se não está inscrito, né? Compartilhe esse vídeo e até a próxima.